Teoria dos pratos segundo. Não exclusividade. As mulheres preferem compartilhar um homem de alto valor do que ficarem atreladas a um perdedor fiel. A seguir, uma citação de um leitor do Racional Mali. Acabei de começar a aplicar a teoria dos pratos, e devo dizer com toda a honestidade que esta é provavelmente a melhor coisa que já fiz em toda a minha vida. A sensação de ter opções é viciante, a ideia de que você não vem de um estado emocional de necessidade é genial, e na verdade, quanto mais opções você tem, mais atraente você se torna para as mulheres. Através das mudanças inconscientes em seu comportamento, mais mulheres são atraídas por você, e mais opções você tem. Depois de começar, é difícil parar. Recentemente eu estou girando pratos com algum sucesso, mas chega um momento em que uma garota quase acaba descobrindo outra. Como faço para lidar com isso sem o risco de perder um dos meus pratos? Eu deveria me preocupar com o esforço de girar pratos que não são de tão alto valor quanto os outros. As opções reais são a pedra angular da confiança, por isso, tente não pensar nisso em termos de risco, como se estivesse arriscando perder uma grande garota. A maioria dos rapazes chega a um ponto em que o jogo e girar pratos dão a eles o primeiro gosto de opções reais para selecionar ou recuar quando algo não der certo. O problema surge quando eles giram pratos o suficiente com sucesso até o ponto em que eles acham que acharam a sua melhor opção, e a velha mentalidade beta de escassez retorna. Na maioria das vezes, um cara que começou a praticar o jogo e girar pratos nunca realmente gira pratos de verdade. Ele a usa até achar a primeira oportunidade monogâmica que escapou dele por tanto tempo e então para. Isso faz com que ele nunca perceba e internalize realmente uma mentalidade de abundância. Girar pratos não significa necessariamente que você está fazendo sexo com todos os seus pratos. É mais uma disseminação de seus esforços em um conjunto mais amplo de assuntos. Algumas retribuirão e nessas você investe. Outras não, ou talvez sejam menos desejáveis, e esses você deixa cair. Isso não é tão difícil quanto parece depois que você estabelece sua própria decisão de ser não exclusivo. Em algum momento, uma mulher tentará encurralá-lo em exclusividade, e é aí que sua determinação será testada. As mulheres adoram dizer que têm regras. Bem, você deve ter regras também. Isso significa não conviver com uma mulher, não escorregar em qualquer rotina com ela, não chamá-la mais do que o necessário para marcar outro encontro esporádico, guardando seus fins de semana para mulheres que tiveram um nível de interesse comprovado em você, ou seja, intimidade ou sexo, e relegando aquelas que não têm as terças e quartas-feiras. Isso pode parecer muito complicado de gerenciar, mas depois de posto em prática, da forma mais pragmática possível para acomodar sua vida, você descobrirá que as decisões que você toma a respeito dos pratos que você escolhe girar se tornarão automáticas. Se você acha que tem algo a perder com uma garota em particular, não está mais girando pratos, está pensando e se aproximando de namorar em termos de exclusividade. Há muito tempo atrás, no Fórum do Sussuave, o mais enigmático dos membros chamado Puck surgiu com uma ótima citação. As mulheres preferem compartilhar um homem de alto valor do que ficarem atreladas a um perdedor fiel. Um monte de caras, e quase todas as mulheres, têm um grande problema com a verdade disso, porque eles levam isso muito literalmente. O Puck não estava sugerindo que você deve declarar abertamente que está aberto a outras opções e que suas garotas devem conscientemente aceitar isso. Toda mulher entende essa citação dessa maneira, e com boas razões porque não querem parecer fáceis. Quando está posto na mesa assim, sem surpresa, torna-se uma afronta ao seu orgulho e valor próprio. No entanto, na prática, a não exclusividade tem que ser encoberta. Precisa estar implícita, não declarada. Assim, você vê a verdade na observação de Puck, o comportamento das mulheres irá sustentá-la. Ansiedades de imaginação e competição emparelhada com não exclusividade implícita são os pilares da teoria dos pratos bem-sucedida. Torne-se a mercadoria que ela procura. Um homem de alto valor pode girar pratos, e às vezes essas pratos suspeitam que existem, ou sabem que existem, outros pratos em sua rotação. As mulheres vão tolerar isso, desde que ele permaneça com valor suficientemente alto, ou efetivamente apresente essa percepção, sob uma perspectiva de valor do mercado sexual. Se não, a hipergamia irá levá-la a outro homem de alto valor. Como afirmo na teoria das pratos alguns pratos caem para serem substituídas por novos pratos. Você deve estar disposto e confiante o suficiente para deixar alguns deles caírem. Esta é uma dura realidade para os frustrados em recuperação, novos no jogo aceitarem.
A privação os condicionou a agarrar-se a uma coisa certa, e isso se torna ainda mais difícil quando o prato que eles deixam cair foi a primeira mulher a quem eles aplicaram o jogo, ou era mais gostosa do que qualquer outra garota com quem eles já estiveram. Como mencionei anteriormente, você não precisa ter experiências sexuais com cada um dos pratos que está girando. Isso costumava ser chamado de ficar. Nos dias anteriores, a monogamia em série se tornar moda. É o potencial em saber que você poderia ter, ou que há mulheres em stand-by que irão valorizar sua atenção, que leva a uma ansiedade competitiva nas mulheres. Se você já tiver um relacionamento sexual com alguns dos pratos que você está girando, tanto melhor, já que você sabe que elas são commodities comprovadas, e se algum deles não está se comportando como você gostaria, você tem o conhecimento inconsciente de que os outros vão, ou você tem a capacidade comprovada de gerar mais opções para si. Mesmo, a monogamia é um subproduto, não um objetivo. Um dos maiores obstáculos que os caras têm com a teoria dos pratos é romper com essa mentalidade de RLP como meta. Obviamente, eu não sou anti-monogâmia. No entanto, monogamia nunca deve ser um objetivo em si mesmo, mas sim um subproduto da teoria das pratos, para quando você tiver filtrado corretamente pratos o suficiente para entender como as opções afetam a confiança e modo de controle da moldura. A moldura em que você entra em uma monogamia comprometida é imperativa para a saúde desse relacionamento. Se uma mulher não está disposta a ser não exclusiva com você, ou seja, ela me deixará se ouvir outras garotas, ela não é um prato para girar. Isso parece contra-intuitivo para um cara com uma mentalidade de sobrevivência, mas o cara que pode destemidamente e honestamente ficar de acordo com sua própria intenção, é aquele que vai girar mais pratos e namorar dentro de sua moldura. A maioria dos caras, CFPS em particular, tem um medo mortal de perder aquela garota perfeita, e por isso, nunca tentou girar mais de um prato, muito menos ter outros para comparar a perfeição dela em primeiro lugar. Eu já vi PUAs fazerem exatamente isso. Eles estão tão impressionados com o sucesso das técnicas recém-aperfeiçoadas que se contentam com a garota dos sonhos, e descobrem que suas atenções se tornam sem valor para ela porque ela percebe que é sua única opção para a intimidade. O jogo é virado contra ele, ele fica marginalizado. Não é um fracasso na técnica, mas sim uma falha em sua mentalidade. Então, o que você faz para estabelecer seus pratos e ser verdadeiramente, e com sucesso, não exclusivo com mulheres? Inicialmente eu sugiro fazer exatamente o que a maioria das mulheres aperfeiçoou durante a maior parte de suas vidas, internalizar uma ambiguidade intencional com as mulheres. As mulheres praticam a teoria das pratos por padrão, elas se fazem de coquetes, mulher difícil de conseguir, elas sabem como ser ambíguas o suficiente para manter suas opções abertas, mas não tanto a ponto de deixar o interesse de um cara falhar. Elas sabem naturalmente que só perseguimos o que foge de nós. Elas nunca se comprometem totalmente, mas ainda mantêm a cenoura na frente do burro. As mulheres se comunicam secretamente com gestos, com olhares, com significados velados. Você tem que comunicar sua intenção de ser não exclusivo de maneira encoberta. Nunca diga abertamente a uma mulher que você tem outros pratos além dela girando. Permita que ela descubra isso por seus maneirismos, seus comportamentos e, definitivamente, por sua disponibilidade para ela. Crie valor por meio da escassez, não fique tão disponível para ela, mas apenas o suficiente para manter o interesse dela, e permita que sua mente considere que talvez você tenha outras opções, mesmo quando você não tem. Fomentar essa ansiedade é uma ferramenta muito útil para você, enquanto você consegue mais pratos para girar. Mesmo a confiança ambiente, que vem de saber que você tem uma capacidade comprovada e passada de gerar mais opções sexuais para si mesmo, se manifestará em sua personalidade e desencadeará a ansiedade da competição. Em algum momento, uma mulher recorrerá a comunicações explícitas quando estiver sem opções em seu conjunto de ferramentas secretas de comunicação. Este é o ponto em que a ansiedade se torna insuportável e a necessidade de segurança força-a a ser direta. Normalmente, esse é o estágio no qual ela pergunta algo direto como: para onde isso está indo? Ou, eu sou sua namorada. Ou ela pode até dar um ultimato. Veja isso como o que é de verdade. Ela se sente impotente e isso é uma prensa para que você se comprometa. Este é o ponto em que você será considerado um traidor, ou continuará girando pratos. Você tem muitas opções nesta situação. Na verdade, mais do que você jamais terá com qualquer mulher. É claro que você pode seguir o caminho do covarde e apenas concordar com a exclusividade, mas, ao fazer isso,
você perde todas as opções, até onde você está disposto a se comprometer, à medida que ela se torna seu único meio de intimidade. Ela se torna a corretora de suas opções e sexualidade, e você perde o poder, enquanto antes você controlava sua disponibilidade sexual. Você poderia continuar a girá-la também, mas tenha em mente que ela decidiu confrontá-lo abertamente, e essa não será a última vez que você ouvirá sobre o assunto. Dependendo de quanto tempo você a teve por perto, você pode simplesmente deixá-la cair. Você também pode mantê-la, mas deixe-a sozinha um pouco, e volte a falar com ela dentro de algumas semanas. Mais uma vez, isso parece contra-intuitivo, mas sua atenção aumentará seu valor nos olhos dela, ou ela simplesmente ficará desanimada, caso em que não valeria a pena prosseguir e você não estará desperdiçando seu tempo e esforço em uma mulher com menos de 100% de nível de interesse e desejo. Confiança é derivada de opções. Não pense na teoria das pratos como um filtro, mas sim como um meio para reforçar a confiança. Se você entrasse no ringue com um lutador profissional de MMA agora, provavelmente seria um suicídio para você. No entanto, treine por alguns anos, treine com outros lutadores, e vença alguns combates, e você provavelmente terá confiança o suficiente em suas apresentações anteriores que você sabe que consegue se cuidar no ringue. Essa é a ideia, a confiança derivada das opções de mulheres não exclusivas em mãos, e de ter gerado com sucesso essas opções no passado. Não é um jogo de números, é um jogo de não exclusividade. O objetivo não é acumular tantas mulheres quanto humanamente possível, a fim de peneirar a multidão e encontrar uma pequena flor dourada. Na verdade, essa é a chave para o desastre. Não há mulher de qualidade, isso é uma idealização. Algumas são melhores que outras, é claro, mas você não encontra a mulher perfeita, você faz a mulher perfeita. Não há agulha no palheiro, isso é escassez pensamento de uma it. O ponto é moldar-se, e qualquer mulher com quem você termine exclusivamente, sob sua moldura. Este é um processo que deve acontecer antes de você se comprometer com a exclusividade, não depois. O mundo está cheio de caras que sempre tentam alcançar, controlar a moldura, e ser o homem que eles deveriam ter sido muito antes de entrarem em um RLP. Eles gastam a maior parte de seus RLPS casamentos tentando provar que merecem o respeito de sua namorada e esposa, quando eles fariam muito melhor em deixá-la chegar a essa conclusão bem antes do compromisso por meio de uma dose saudável de ansiedade competitiva.